Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós estamos entrando na época da seca, época de muito calor, e a nutrição tem tudo a ver com essa época. Doutora Carolina, bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos. É isso mesmo? Tem tudo a ver? Tem tudo a ver, através da alimentação, nesse tempo de seca que a gente está começando a entrar, né? A gente consegue ter uma melhora bastante boa em relação a todos os sentidos, tanto intestino quanto pele, então a nutrição pode estar auxiliando nisso também. Bom, e principalmente para quem mora no campo, né? Para quem trabalha em propriedade rural, essa época agora é cruel, hein? Acaba sendo um pouquinho pior. Me diga uma coisa, o que é que nós devemos consumir em maiores quantidades agora, nessa época? Nessa época de seca, não precisa falar em qualquer outra época também em relação à água. A água é bastante benéfica para esse tempo de seca, para não haver uma desidratação. E a gente precisa ter um aumento do consumo de frutas. Sem estar em período de seca, nós podemos consumir de 2 a 3 tipos de fruta. Agora, nesse período, a gente já tem que aumentar para 4 a 5 tipos de frutas diferentes. Fora uma água de coco, que também é bastante benéfica devido à quantidade de minerais, vitaminas, que vai reidratando o corpo. Comida gordurosa, se puder evitar, é bom. Comida gordurosa, comida que tenha bastante cafeína, é bom evitar. Então essas seriam as principais, vamos dizer assim, comidas que devem ser evitadas agora no calor? As principais comidas devem ser comidas que nós vamos ter bastante perda de líquido, né? Que é o quê? Alimentos muito gordurosos, que tenham bastante sal, questão de alimentos também cafeinados, refrigerantes, o próprio café, porque eles vão haver uma maior perda de líquido. Então, esses são os principais que nós devemos evitar durante esse período de seca. Bom, outro item importante, a senhora já falou em água, já falou em fruta, comida, vamos voltar na água de novo. Qual é a média que uma pessoa normal hoje, nessa época do ano, tem que beber de água? A gente coloca, muitas pessoas já sabem, mas a gente coloca em média 2 litros de água. Lógico que a gente tem aquelas restrições. Para as pessoas que querem saber o exato que elas devem beber de água durante um dia, é muito fácil fazer a conta. É só multiplicar 35 vezes a quantidade de peso que a pessoa tem. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 60 quilos, é só multiplicar esses 60 por 35, que vai dar a média da quantidade de litros que a pessoa tem que ingerir durante um dia. E suco? Suco, refrigerante, não entra como líquido para hidratação. A única coisa que nós conseguimos entrar para haver a hidratação é a água de coco. Então, assim, são os 2 litros em média, tirando o suco e tirando refrigerantes também. Agora, quais são os principais prejuízos que nós conseguimos, vamos dizer, correlacionar com a desidratação agora nesse período? Além de boca seca, pele que fica um pouco mais seca, a gente tem um prejuízo bastante em relação ao intestino. Principalmente as pessoas que já têm um intestino um pouco mais preguiçoso, neste tempo de seca, tem que tomar mais atenção. Beber bastante água, comer bastante frutas que realmente soltam o intestino, que seriam o quê? Mamão, ameixa, pêssego. Então, tudo isso vai estar auxiliando. Porque qual que é a lógica, Antônio? Que quanto o organismo, as fezes, ele vai puxando a água do corpo. Então, a pessoa que não ingere água vai tendo o intestino um pouco mais ressecado nessa época. Tá certo. Então, tá aí os cuidados da doutora Carolina, nutricionista, passando para você agora nessa época da seca. Doutora Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada.